Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investindo em Dobro, onde eu, Rodrigo Nico, especialista em investimentos, e meu irmão Lucas Veríssimo, analista CNPI e consultor de investimentos. Nesse vídeo a gente vai agradecer vocês, que nos seguem. É uma sugestão de vocês, a gente abriu uma caixinha de perguntas, falamos qual empresa que vocês queriam que a gente fizesse a análise, e vocês trouxeram a WEG, essa gigante brasileira. A WEG foi a mais votada, mostrando que ela de fato segue como uma das preferidas, umas queridinhas dos investidores da Bolsa Brasileira, né? Hoje ela está no top 10, sendo a nona empresa mais valiosa do Brasil. São bilhões de dólares ali em valor de mercado, né? O que mostra o poder do empreendedorismo brasileiro, né? Uma empresa que se tornou uma multinacional com participação em todos os continentes praticamente hoje em dia, né? Como mostra como esse empreendedorismo brasileiro deu certo, né? Hoje o valor de mercado dela aí supera os 39 bilhões de dólares. Bastante, bilhões e bilhões de dólares. É muito legal a gente trazer a história dessas empresas onde os brasileiros começam ali, de um sonho e vai para o mundo inteiro toda essa produção. A empresa surge lá em 1961, ali em Santa Catarina. Região Sul. Na região sul do Brasil. Inclusive o nome WEG é um acrônimo, ali das iniciais dos três amigos. Dos fundadores da empresa. Sim. E ela é uma empresa que surgiu lá em 61, abriu capital em 70. Ela sempre teve a história, uma empresa que tem grande expansão, Então ela abriu capital em 70, conseguindo um grande volume de dinheiro para fazer essa expansão, É legal que isso é uma cultura da empresa, Essa cultura de expandir os negócios, de expandir a inovação, de expandir na parte geográfica em outras localidades. E aí, Rodrigo, na década de 90, ela monta o seu primeiro escritório ali nos Estados Unidos, Já parte para outros países, E aí, além de exportar, ela começa a ter essa participação, E afinal, qual que é o produto da WEG? A base da WEG é a criação desde lá de 1960, de motores elétricos, Ela trabalha muito voltada com energia elétrica e tecnologia voltada para energia elétrica, dos motores elétricos. Então é uma empresa que cria energia para outras empresas. Esse é o business. O business delas é criar motores, assim, o core business ali mesmo é criar motores e tecnologia voltada para energia elétrica. Então, motores assim, de appliances, por exemplo, geladeira, aspirador de pó. Que é mais antigo e tem aquele engraxador, aquela máquina de engraxar sapato, é o motor, aquele motorzinho elétrico é da WEG. Então, assim, isso falando de coisas de casa, mas eles produzem grandes motores para grandes indústrias e tudo mais, A gente vai conversar um pouco disso, e isso é uma vantagem competitiva da empresa, inclusive, Que são os parques fabris da WEG, que vão aqui desde a América do Sul, do Brasil, Colômbia, Argentina, muitas fábricas nos Estados Unidos. Ela está expandindo, inclusive, as operações no México agora, Europa, China, África do Sul. E isso ela faz expandindo as suas fábricas e através de aquisições de outras indústrias, que ela foi adquirindo ao longo da sua vida, Ela se expandiu tanto criando novas fábricas, como adquirindo, fazendo fusões e aquisições ali de novas empresas, de outras indústrias, Muito legal. Então você vê que essa participação é bem global mesmo. Legal a gente falar disso por conta da diversificação, Ela tem linha de receita que vem de diversos países, a gente vai falar bastante disso. Mas como que ela ganha dinheiro? Da onde vem as receitas dela, São basicamente 3 grandes linhas de receitas, no qual a maior é o que a gente acabou de falar, que são os motores elétricos e tudo mais. Mas como a gente falou, ela tem grande investimento, ela diversifica também. Ela não ficou ali só nos motores industriais, Exatamente. Ela expandiu, entrou, que a gente pode até ver, claro que é uma receita bem menor dela, mas ela está em tintas e vernizes. Exatamente. Só a gente extraindo as receitas dela, equipamentos eletrônicos industriais, onde a gente falou, motores, diversos motores ali para fábricas. Que representa mais de 50%. E olha que interessante, uma boa parte disso é para o mercado externo, não necessariamente mercado interno, A maior parte vai para o mercado externo. E é legal de comentar disso aqui, quando a gente fala de motores elétricos. Imagina que você tem uma indústria, a sua produção depende daqueles motores que movimentam aquelas fábricas. Então, as pessoas, os donos dessas indústrias, primam pela qualidade. Porque se aquele motor parar, a linha de produção dele para. E é uma coisa que, desde o começo, a WEG sempre prezou pela qualidade. Exatamente. Encarecia o produto, claro, a produção, só que, porém, você entregava um produto muito no final, o custo-benefício para o cliente fica mais barato, porque um cliente que tem uma indústria, se essa indústria parar, ele deixa de produzir, ele deixa de ganhar dinheiro. Então, na cabeça dele, ele prefere pagar um pouco mais caro por aquele produto, mas ter a sua não ter uma dor de cabeça, de manutenção, de tudo mais. Então, acaba sendo a qualidade sendo uma vantagem competitiva contra outros produtos ali que vêm do mundo, Por isso que ela é muito competitiva, inclusive na China. E que a gente falou, como ela constrói partes fabris
em outros países, é lógico que você diminui o custo de importações, transporte, exato, de produtos, né? Você otimiza a supply chain, né? A cadeia de suprimentos ali do que a indústria precisa e acaba conseguindo diminuir os seus custos, né? E vamos falar da segunda fonte de receita da WEG? Que é a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, né? Que é a parte justamente ali, ela fabrica motores, turbinas para usinas hidrelétricas, para usinas de energia eólica, né? Então é muito comum ver, né, diversos parques hoje de geração de energia eólica ter ali as turbinas da WEG, né? A parte de transformadores, né? A parte de distribuição de energia também da WEG. Então ela pega os 3 setores de energia ali, né? Que é a geração, a transmissão e a distribuição. Ela está presente nos 3 grandes setores ali de energia elétrica, né? Desde a geração, passando pela transmissão, que são as linhas de transmissões que a gente vê por aí nas estradas, rodovias e tudo mais, levam a energia até a distribuição, que é nas cidades, né? A parte interna. É uma empresa que está presente nessas 3 grandes formas de distribuição de energia. E é uma receita considerável da empresa ali, né? Mais de 35%. E aí os motores comerciais e os appliances, que são os motores de eletrodomésticos, né? É uma parte menor, mas existe. Com certeza aí na sua casa você tem algum eletrodoméstico com motor interno. Ele é de outra marca, mas o motor dele é da WEG, né? E por último que a gente falou, né, tintas e vernizes. Tintas e vernizes que ainda é uma parte menos expressiva, mas a questão da diversificação, né, receita para ela. Falando na receita, a gente tem em 2024, porque não encerramos aí os balanços, ainda tem o último trimestre, então a gente vai trazer... 2025 não está fechado, né? A gente vai trazer a informação que foi disponível aí na página deles. Em 2024, a receita fala que 43% a receita vem do Brasil, então mais de 57% praticamente é do mercado externo. É isso aí, o que mostra que a empresa é extremamente dolarizada, né? Como ela tem muita presença global, ela é uma empresa bastante dolarizada, né? Então, você ter WEG na carteira, você está indiretamente, você ter dólar na carteira, né? Então, os seus lucros e tudo mais vão também sofrer essa variação da moeda, né? Se o dólar subir, ele impacta positivamente esse resultado no ajuste contábil, assim como se o dólar cair, acaba ajustando negativamente esse ajuste contábil das moedas, mas muito bom. 57% é bem considerável, bem, né, Rodrigo? Considerável. Assim, ela é menos exposta ao risco Brasil propriamente dita, né? Somente o risco Brasil, né? Porque ela tem essa diversificação. Né? Tanto é que, quando a gente teve, abrindo um parênteses aqui, né, no ano passado, a questão do Trump, lá da taxação e tudo mais, uma das primeiras avaliações que eu tive e que acabou meio que depois tendo um guidance da empresa, é que ela, como ela tem fábricas em todos os lugares, em vários continentes, ela conseguiria mudar essa fabricação dos produtos que ela exporta ali para os Estados Unidos do Brasil para outras fábricas, né? Até do próprio Estados Unidos, só fazendo ajustes. Por estar presente em praticamente todos os continentes, ela tem essa vantagem. E outra vantagem competitiva da WEG é que ela está presente em toda a linha de produção. Ela não está só ali, ela não pega produtos, terceiriza, compra, ela faz todo o processo de produção das suas peças, dos seus equipamentos. Ele tem essa verticalização da sua produção, né? Então ela tem inúmeras fábricas que conversam entre si, né? Que cada uma produz os componentes daqueles motores, né? Então essa imagem mostra muito bem isso, né? Que vai ali para fazer os motores elétricos, ela tem fábrica que tem fabricação de fios, injeção de alumínio, usinagem, fundição, estamparia, e essas fábricas se comunicam entre si, tendo como produto final. Isso faz com que ela fique menos dependente, né, de fornecedores externos. Ela, né? faz toda a cadeia de produção. Como ela tem toda a cadeia de produção, ela consegue diminuir esse custo, né? Ela elimina intermediários e faz com que o seu produto seja mais competitivo, o custo do seu produto seja mais competitivo no final das contas, né? Interessante. A gente falou dos investimentos, da expansão, né? E a gente vai falar do CAPEX, que não é nada mais do que os investimentos que a empresa faz, né? É um nome bonito para se falar dos investimentos. Né? Então, a gente pode ver que ela sempre está crescendo na parte de investimentos, expansão. A gente pega o primeiro trimestre de 24 e vai até o terceiro trimestre de 25. É crescente esses investimentos da empresa, né? Mostra que é uma empresa que ela não para. Ela está sempre reinvestindo, está sempre em expansão, crescendo. Ela está sempre reinvestindo parte dos seus lucros, né? Uma consequência disso é que ela, de fato, é uma empresa que paga poucos dividendos. Né? O dividendo nada mais é do que a parcela do lucro líquido ali que a empresa distribui para os seus acionistas. Hoje ela tem um dividend yield ali por volta de 3,2% e um dividend payout, ou seja, a porcentagem do lucro que ela distribui de 46%.
Ou seja, ela retém mais da metade do seu lucro Lucro. para reinvestir nos seus projetos, né? Se você quer investir nessa empresa, você já tem que ver esses dados. Eu Exatamente. quero receber bastante dividendo. Você tem que saber que é uma empresa que ela não paga tanto dividendo, ela reinveste na empresa. Exatamente, ela não vai ter aquele fluxo de dividendos para você porque ela reinveste no negócio. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas isso quer dizer que é uma empresa de crescimento, é uma empresa voltada para crescimento, né? Então, se ela pega esse lucro e reinveste num projeto ali que tenha um retorno elevado, eu prefiro que ela não me distribua dividendos agora, reinvista e gere mais valorização ao longo do tempo. Só nessa conversa a gente vê por que ela não passa tanto dividendo, tanto de parques Fabris e no mundo inteiro. Então você tem que ter essa consciência quando você investe nessa empresa. E muitas pessoas elas focam no dividendo, né? Tem aquela neura por dividendo, mas o dividendo é só uma das formas de remunerar o acionista. Quando a empresa reinveste num projeto que traz uma rentabilidade maior, eu como sócio da empresa vou ser beneficiado de alguma maneira. Seja com mais dividendos lá na frente, seja com valorização daquele ativo, né, daquela ação e tudo mais, né? Por isso que é importante avaliar o momento que a empresa passa, o tipo de empresa, né? Qual o tempo que você quer esses dividendos? Exatamente. Qual é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo e tudo mais, né? Tem um longo prazo. E na hora de você montar a sua carteira e estruturar essa carteira, você vai adicionando montando como se fosse um time de futebol, né? Você vai ter os atacantes lá, o setor mais defensivo, aquele que é o meio de campo que vai fazer alguma coisa. A VEG é aquela empresa que está sempre para frente, né? Ela está sempre investindo, em expansão. E vamos trazer um pouco sobre receita versus lucro? É isso aí, é legal falar disso, né? Que a gente traz desde lá de 95, né? A receita versus lucro, e a gente vê que ela vem, né? É nítido essa toada dela de crescimento, né? Tendo esse crescimento, né? É óbvio que não é algo linear, toda empresa ela passa... Normal, são fases de economia, de tudo mais, que ela vai ter altos e baixos, né? Mas no geral, na tendência, tanto as receitas quanto os lucros da empresa são sempre crescentes. Isso é muito bom. Isso é interessante e isso acaba também, obviamente, refletindo no preço do ativo, que depois a gente vai conversar ao final do vídeo, né? Então fica até o final. Então aqui a gente traz algumas outras vantagens competitivas da VEG, que é a energia renovável, ela tem essa presença muito forte, né? Hoje livre de carbono, então ela tem essa parte muito ambiental também. Ela se preocupa bastante com essa parte ambiental, de energia limpa. A parte também de governança são pessoas que estão a longo prazo ali na empresa, já conhecem muito a operação da empresa, fica muito tempo aí, os seus CEOs, né, não tem tanta rotatividade, né, que é uma coisa muito para quem gosta de olhar essa parte de governança muito interessante. Cultura, né? Sim, então tem as soluções digitais, não está ficando de fora da inteligência artificial também, é uma das receitas também que ela está indo, mobilidade elétrica, você vê que a diversificação dessa empresa é muito interessante. É muito legal mesmo, que a gente fala de energia limpa, né, que é algo que é muito discutido hoje em dia, né? Energia elétrica e tudo mais. Hoje você discute muito veículo elétrico, veículos autônomos, data centers, né? Tem então, assim, alto gasto de energético. Quando a gente fala de inteligência artificial, uma das principais preocupações é o quanto os data centers consomem de energia elétrica, né? Então, eu acho que... E a gente falando de energia, a VEG não ia ficar de fora. Exatamente, porque é o que movimenta toda essa máquina, né? De carro elétrico, de data center, de energia limpa, né? E renovável, que é algo muito discutido hoje no mundo, né? E ela é, ao meu ver, uma das principais empresas brasileiras que tem, de alguma forma, um pé nessa parte de tecnologia, né? Nessa parte de tecnologia no sentido da IA, no sentido dos carros elétricos, né? Porque você é aquela que vai construir, ajudar na construção da infraestrutura para que esses veículos, para que esses data centers... Os próprios carregadores, não é tão difícil de encontrar os carregadores em posto, você vê lá que é da VEG, tem a marca VEG. Exatamente, você vê carregador em posto de abastecimento de veículo elétrico, você vê lá o logo da VEG, né? Então ela é bastante, acho que é uma avenida de crescimento muito grande para a empresa, essa parte de energia como um todo, né? É óbvio que esse já é o core da empresa, né? Mas assim... Hoje mais ainda, né, com todas essas discussões aí no inteligência artificial, no mundo, gastos energéticos cada vez maiores. Exatamente. E energia limpa também. De ser energia limpa, exatamente, porque aqui no Brasil a grande parte da nossa matriz energética já vem de ser algo hidrelétrico, né? Quando a gente fala de Europa, de outros países, você tem outras matrizes que são muito mais poluentes, né? Tem ali indústrias que fornecem energia em países que é a base do carvão, né? Queima o carvão e tudo mais, que gera uma descarga muito grande de CO2
na atmosfera, né? Então, tem toda essa preocupação ambiental também a empresa. Exatamente. E vamos falar um pouco de números? Vamos falar agora, vamos para finalizar, né? Já como a gente trouxe essa apresentação geral da empresa, né? Vamos falar um pouco de indicadores, né? Primeiro vamos falar de indicador de rentabilidade, né? Vamos falar ali do ROI da empresa, né? Hoje a empresa ela gera um ROI, ali, um retorno Você sobre pode o explicar para patrimônio quem tem líquido. um pouco de dúvida o que é o ROI? O que é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido da empresa, contabilmente, é aquilo que é o patrimônio dos sócios da empresa, de todos aqueles que detêm ações das empresas. Então, qual é o retorno da empresa? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa, né? Qual que é o retorno que ele gera? Hoje está na casa dos 28%, 29%, o que é um retorno muito grande, né? Quando você compara lucro, né? Você pega o dobro ali, quase o dobro do que está a Selic hoje, né? Muito bom. Ali, então, é um retorno muito elevado e que hoje encontra-se acima das médias, né? A média ali girava, a média histórica ali dos últimos 20 anos gira em torno de 24, hoje já está em 29, então mostra que o próprio retorno atual está acima da média, né? Vamos falar um pouco então do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, né? Que traz ali o lucro operacional da empresa, como que as operações da empresa ali está gerando retorno para todo o capital investido na empresa, seja dos sócios, seja capital de terceiros, por meio de dívida. E hoje o ROIC está girando ali em torno de 26%, acima também da sua média histórica, que é ali 17%. Então dá para ver indicadores são indicadores de rentabilidade bem expressivos. Bom, então falando então um pouco de indicadores de endividamento, né, que é algo legal, eu gosto sempre de comentar. Se olhar o endividamento dessa empresa. Hoje a empresa tem ali em caixa em torno de 7,4 bilhões de reais e tem como dívida bruta ali 3,8 bilhões. Ou seja, ela tem uma dívida saudável. Ela tem dívida líquida, né? Dívida líquida é o quanto ela tem em caixa menos o quanto ela tem de dívida bruta. Ela tem dívida líquida negativa. Ou seja, ela tem mais caixa do que dívidas. Se ela precisar efetuar o pagamento dessa dívida, ela consegue quitar toda a dívida só com o que ela tem em caixa, né? E aí as pessoas perguntam, então por que não quita, né? É legal a gente comentar isso porque para as empresas manter um determinado nível de endividamento é importante, porque esse endividamento no balanço, essas despesas financeiras, né, que ele tem com juros, ela sai da base de cálculo do imposto de renda. Né? Então acaba tendo um benefício tributário. Fiscal, você tem esse benefício tributário. Por isso que a grande parte das empresas carregam tem uma dívida. Carrega um pouco de dívida, que isso acaba ajudando nessa isenção tributária e no custo de capital da empresa. Né? E como ela tem esse dinheiro em caixa, não há problema nenhum, mas um endividamento extremamente saudável. E falar um pouco do PL, né, da relação preço-lucro, né, que é o preço da ação ali dividido pelo lucro por ação, né? Como aí você consegue tirar o tempo de retorno desse investimento. Exatamente. Empresas de crescimento, que têm alto crescimento, a WEG ela tem um crescimento composto ali nos últimos 18 anos de algo em torno de 18% ao ano. É um crescimento muito elevado. Né? Empresas de alto crescimento, que têm crescimento elevado, elas negociam a múltiplos mais elevados. Tá? Isso é normal, é natural do mercado. Empresas que têm qualidades e vantagens competitivas, vai ser tudo um pouco mais caro mesmo. Né? Hoje, ela negocia ali a mais ou menos 30 vezes lucro, tá? Acima da sua média, que a sua média histórica gira em torno ali de 27, 28 vezes lucro. Então, ela está negociando a um múltiplo maior, né? Ela tá tendo esse retorno maior, né? O ROI maior, o ROIC maior, naturalmente que o múltiplo também, você tem uma expansão no múltiplo, né? Então é um múltiplo um pouco mais esticado, é uma empresa um pouco mais cara. Mas a WEG, todos esses anos, sempre foi cara, né? E não teve nenhum momento, dado esse crescimento, quem fica esperando para só comprar quando ela tá barata... Não vai comprar. Não vai comprar, né? Vai ter momentos muito pontuais ali no mercado, mas é algo muito pontual, né? Não é algo que talvez a pessoa não consiga acertar. Então é uma empresa que vai negociar sempre a múltiplos mais caros pela qualidade, pelo crescimento e tudo mais, né? E se você vai colocar ela na sua carteira, você tem que saber disso, né? Que você vai pagar um pouco mais caro por esse tipo de empresa, tendo esse crescimento. Quando a gente fala de empresas que são, digamos assim, o estado da arte, né, que são muito boas, elas são mais caras mesmo, elas são precificadas dessa forma, né? Então, você tem que entender que aí qualquer não entrega do crescimento fora do que o mercado analisa, estipula, você vai fazer preço para baixo, né? Qualquer retorno acima, né, qualquer crescimento acima, vai fazer mais preço e expansão de múltiplo, isso é importante. Espero que vocês tenham gostado.
se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, ajuda muito a gente a entregar esse conteúdo financeiro e de investimento para o pessoal, né? É isso aí, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram também, compartilha, deixa o seu comentário aqui, que isso ajuda bastante o YouTube entregar esse conteúdo para quem tem interesse em finanças, investimentos e tudo mais, né, E Rodrigo? qualquer sugestão, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo. É isso aí, muito obrigado. Bons investimentos!